Como é importante a gente parar um pouquinho para refletir o sentido da vida. Nós estamos falando isso, uma gente que é íntegra e que tem a vida integrada. Uma necessidade humana muito importante, constante, para aprofundar esse tema. Interessante, Letícia, que hoje no nosso programa, quantas pessoas pedindo orações, ligando e falando desse grande problema da depressão, que se agravou e tantos outros transtornos psicológicos ainda mais ficaram evidentes nesse período pós-pandemia. Vocês se lembram que o nosso querido arcebispo aqui de Aparecida, Dom Orlando Brandes, ele lançou um livro sobre a Eucaristia, falando das lições da Eucaristia, que nesse período pós-pandemia a gente precisa sempre retomar também, porque ali está a fonte, o ápice da vida cristã. Hoje nós vamos conversar agora com outro bispo, nosso querido Dom Edmar José da Silva. Ele é bispo auxiliar lá da capital mineira, da Arquidiocese de Belo Horizonte. E ele é autor desse livro que nós temos aqui, Provocações Existenciais. Escute bem o nome, Provocações Existenciais. A vida tem sentido? Uma obra que propõe uma leitura sensível e provocadora sobre as grandes questões da nossa existência, e que a gente possa responder com muita esperança, é o ano da esperança, que a vida tem sentido, para que a gente possa se colocar cada vez mais a caminho. Uma obra, um livro da editora Paulinas. Por isso nós estamos recebendo aqui entre nós Dom Edmar. Bom dia, a sua bênção, bem-vindo ao programa da Família dos Devotos. Bom dia, irmão Alain. Bom dia, Letícia. Bom dia. Deus abençoe. Uma saudação fraterna também a todos aqueles que estão acompanhando o programa Família dos Devotos. É um prazer, uma honra poder participar deste programa. Amém. Prazer é nosso, Dom, de falar com o senhor. Queria que o senhor começasse falando para a gente que o seu livro, né, foi escrito, então, durante a pandemia, né? Alguns textos o senhor escreveu durante a pandemia e agora ele foi publicado. Queria que o senhor falasse, então, sobre aqueles sentimentos que a gente teve, né? O que a gente viveu durante a pandemia e o que provocações elas provocam na gente que a gente pode trazer como reflexo para os dias de hoje também. O período da pandemia da Covid-19 foi muito dramático. Nós temos ainda muito marcado na nossa memória e no nosso coração aqueles acontecimentos todos. É um acontecimento que surpreendeu a todos nós, causando muita angústia, muito medo e muita insegurança. E logo nesse período, um jornalista de Ouro Preto me convidou para escrever alguns artigos do jornal Voz Ativa, que é um jornal muito conhecido na região dos Inconfidentes, em Minas Gerais. E aí os textos foram brotando naturalmente, tratando de temas muito pertinentes para aquele momento da pandemia da Covid-19. Os dois primeiros artigos que eu escrevi, um se chama Pandemia do Amor, e o outro é intitulado Delírio da Onipotência Humana. Sobre a pandemia do amor, nós sabemos que naquele período o vocábulo pandemia ficou muito popularizado. E a pandemia chama atenção para aquele vírus, aquela doença, que não respeitou nenhuma fronteira geográfica, cultural, religiosa, social. Então, é uma doença que atingiu o mundo inteiro. E aproveitando desse vocábulo pandemia, eu refleti sobre a necessidade da pandemia do amor. Seria tão bonito se o amor pudesse viralizar também, não respeitando nenhuma fronteira, nem geográfica, nem social, nem econômica, nenhuma fronteira cultural. Então, o primeiro artigo trata desse tema. O segundo, o delírio humano de onipotência, eu chamo a atenção para a questão do delírio humano de achar que pode tudo. Os seres humanos parece que antes da pandemia estavam delirando. Delirar significa confundir a realidade com aquilo que pensa-se a respeito da realidade. E muitos seres humanos achavam que podiam tudo. E bastou um pequeno vírus invisível para botar abaixo toda essa arrogância, essa prepotência humana. O vírus, de algum modo, ele estagnou todos os projetos humanos dentro daquele período.
e o ser humano pôde perceber que ele não tem controle sobre tudo, e por isso precisa agir com mais humildade, com mais respeito aos outros seres humanos e se abrindo a um poder maior, que é o poder de Deus. Onipotente é só Deus. Muito bonito, e que provocações para a nossa vida, né, Dom Edmar? E pensando que tudo isso, que a gente não é o dono de nada, não somos o dono dos nossos talentos, da nossa história, que tudo está nas mãos do Senhor, é claro que o seu livro também, ele ajuda, assim, a gente perceber que vamos entender o sentido da vida numa ótica, numa perspectiva da espiritualidade. Que pontos que você, no seu livro, ajuda as pessoas a compreenderem isso? Exatamente. O ser humano tem essa característica de buscar o sentido da vida. E buscar o sentido da vida, eu digo que é buscar a finalidade da existência. Do ponto de vista, é a razão de ser, a razão de existir. E do ponto de vista da vontade, a motivação para viver. Isso tem tudo a ver com a espiritualidade, porque Santo Agostinho diz que o sentido da vida é uma região difícil de muito suor, para dizer que é exigente encontrar o sentido da vida. E tem a ver com a espiritualidade, por quê? Porque muitas pessoas depositam o sentido da vida nas coisas. Só que as coisas, elas são passageiras, as coisas são, digamos assim, instáveis. E a pessoa que coloca o sentido da vida nas coisas, ainda mais nesse mundo consumista e materialista, muitos depositam o sentido nos bens materiais. Então, essa pessoa está fadada ao fracasso, porque de modo que as coisas passam, ela não alcança aquilo que desejaria na sua ganância, ela não consegue, então, adquirir esse sentido mais profundo para a vida. Agora, uma coisa interessante, muitas pessoas depositam o sentido da vida em outras pessoas também. Claro que nós temos que amar as pessoas, que elas são sinais da presença de Deus na nossa vida. Nós temos que ver em cada pessoa o rosto de Jesus Cristo, mas não podemos absolutizar as pessoas, endeusar as pessoas, ou colocar o sentido último da nossa vida nas mãos delas. Por quê? Porque toda pessoa é falha, nos trai, nos decepciona, pode realmente, de algum modo, trazer tristezas para o nosso coração. Então, dentro dessa reflexão, a proposta que eu faço é essa, que nós coloquemos o sentido da vida último, mais profundo em Deus. Que, como diz Santa Teresa de Ávila, tudo passa, só Deus permanece. E quem coloca o sentido da vida em Deus, coloca o sentido da vida num princípio que é estável, não é passageiro, flexível. Então não se decepciona. E quem coloca o sentido último da vida em Deus, isso qualifica, inclusive, o modo como a pessoa se relaciona com as coisas, se relaciona com os irmãos e irmãs. Com certeza. E, Dom Edmar, no seu livro também o senhor escreve a saudade como a presença do ausente, né? Como que, por essa perspectiva, a gente, então, consegue ressignificar ausências e perdas, né? Que a gente tem ao longo da vida, né? E que ficou muito evidente também na pandemia, né? Muita gente, infelizmente, perdeu parentes, perdeu amigos. Pois esse tema da saudade surgiu também dentro daquele contexto. Que não só nós ficamos com saudade das pessoas que faleceram, mas nós fomos privados também de nos encontrarmos fisicamente com as pessoas. Então, os encontros eram virtuais. Nós ficávamos, então, desejosos de um abraço, de um afeto, de uma conversa face a face. Então, a saudade foi uma realidade muito marcante naquele período. E aí eu aproveito de uma frase do grande escritor Alceu Amoroso Lima, que define a saudade como presença do ausente. Interessante, quando nós estamos fisicamente com uma pessoa, nem sempre nós nos lembramos com frequência dessa pessoa. Mas quando não temos mais a possibilidade da presença física dessa pessoa, ela se faz mais presente dentro de nós. É uma presença não mais física, mas uma presença afetiva, uma presença espiritual, uma presença na memória, no coração. E às vezes essa presença é dolorida, porque onde há saudade, ali significa que houve muito amor. Nós só sentimos saudades daqueles e das realidades que nós amamos. Então, nesse artigo, eu chamo a atenção para a necessidade de valorizarmos muitas pessoas que estão conosco ainda fisicamente. Por quê? Porque senão a saudade depois pode se tornar remorso,
que é um sentimento muito triste. Agora, a saudade, por um lado, é alimentada pelo amor. E saber que nós amamos uma pessoa e qualificamos a vida dela com o nosso amor, isso traz uma certa paz também, apesar de não tirar o sentimento da saudade. Que coisa bonita, viu? Tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando e, sobretudo, nesse período pós-pandemia, no Ano Santo, vivendo aí o Jubileu da Esperança, e a esperança não engana, exatamente porque estamos ancorados em Jesus. Ele é o coração da nossa fé, a esperança das esperanças, e isso tudo faz a gente querer viver de um jeito, não complicar muito a vida não, né, Dom Edmar? Tenho a impressão que o seu livro percorre temas muito importantes nessa direção. E por isso o senhor vai afirmar também que a existência fica mais leve se a gente sabe viver bem com essa esperança, com essa sabedoria. Como é que a gente vai viver mais leve, hein, Dom Edmar? Pois é, um dos temas que eu abordo no livro, em 3 artigos, é o tema do perdão. Tem 3 artigos direcionados ao tema do perdão. Um se chama Enfrentando os Inimigos Internos, o outro é Reconciliando-se com o Passado e o outro é Necessária Experiência do Perdão. Existe um princípio que diz o seguinte: quanto mais unidade interna, mais capacidade de comunhão externa. Então nós temos que reconciliar com o nosso passado, com a nossa história, enfrentar os monstros internos para que, estando harmonizados internamente, nós criamos mais capacidade de comunhão com as pessoas com as quais nós convivemos. E aí a vida fica mais leve, leve para nós mesmos, mas leve também no relacionamento com os irmãos e irmãs. Então, nesse livro eu proponho uma reflexão sobre essa reconciliação interna, a reconciliação com a nossa história, o cultivo de uma memória reconciliada, e não uma memória lamentosa ou ressentida, mas eu também ofereço algumas dicas, não são mágicas, mas algumas dicas para nos ajudar na prática do perdão. Como, por exemplo, não limitar a pessoa ao seu erro. Às vezes nós temos dificuldades para perdoar o outro porque nós concentramos mais atenção no erro que o outro cometeu para conosco. E aí nós não conseguimos ver a totalidade mais da vida daquela pessoa e temos dificuldades para poder perdoá-lo. Depois, outra dica interessante é tomar consciência de que toda pessoa humana é imperfeita e limitada. Estamos no mesmo barco existencial. Assim como hoje eu preciso pedir perdão a alguém, no outro dia eu preciso perdoar alguém também, porque eu também sou limitado, imperfeito, e por isso acabo ofendendo as pessoas. Então, a humildade nos ajuda a praticar o perdão. E tem outras dicas também interessantes, mas o perdão é muito libertador e torna a nossa vida leve, com mais sabor e mais alegria. Beleza pura. Dom Edmar, e a outra dica é que você adquira o livro de Dom Edmar, Bispo Auxiliar de Belo Horizonte, Minas Gerais. A capital mineira tem uma audiência muito grande aqui com a TV Aparecida, Dom Edmar, toda a região metropolitana de BH, o Brasil todo que está sintonizado. Então, nas lojas, na editora Paulinas, nas nossas queridas irmãs Paulinas, foi por onde foi publicado esse livro de Dom Edmar. Você pode adquirir o seu também, viu? Essa é uma dica importante. Vamos viver bem com alegria, né, Dom Edmar? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Como diz o título do livro, Provocações. O desejo é ajudar as pessoas a se confrontarem pessoalmente com esses sistemas que são tão importantes para a existência de qualquer ser humano. E provocados por esses sistemas, fazer um exame de vida para poder tornar, como eu dizia, a vida mais leve, com mais cor e mais sabor. Com certeza, sempre bom. Obrigada, viu, Dom Edmar? Um ótimo dia para o senhor. Seja sempre bem-vindo à nossa família dos devotos. Eu que agradeço a oportunidade. Deus os abençoe todos aqueles que nos acompanham.